A cultura musical do mundo de Sonic Unleashed. A galera tá querendo me converter pro Sonic. Eu já estou quase virando um membro da seita do Ouriço Azul. Bora lá. Uma das coisas que mais me surpreende quando eu tô jogando Sonic Unleashed é a abordagem do mundo em que o jogo se passa. Muito mais complexa do que a gente vê nos outros jogos, trazendo uma certa semelhança com a nossa realidade. E como alguns de vocês já devem saber, os países que a gente encontra por aqui são basicamente versões caricatas, bem legais inclusive, de certas contrapartes do mundo real. Apotos representa a Grécia, Chamar representa o Oriente Médio e Espagônia mostra tudo o que a gente espera de um país da Europa Ocidental. E assim como na vida real, esses países do Sonic Unleashed têm uma cultura musical própria, tomando algumas liberdades em comparação com os lugares representados, mas sendo uma das coisas mais surpreendentes que a gente pode ver numa trilha sonora do Sonic. Tudo graças ao excelente trabalho de Tomoyo Otani, Fumiko Matani, Kenichi Tokoi e a equipe de som da SEGA no geral. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, a cultura musical do mundo de Sonic Unleashed. Enfim, vamos logo pro vídeo. Baseada na ilha de Mykonos, na Grécia, a bela cidade de Apotos possui uma cultura musical bem distinta da sua contraparte. Bem, é verdade que a música folclórica grega usa vários elementos acústicos como percussões ou instrumentos de corda, mas isso acontece de um jeito bem diferente do que a gente vê aqui no jogo. Para falar a verdade, tanto os temas da cidade de Apotos quanto da Windmill Isle usam elementos brasileiros de samba e bossa nova da música. Acredito que a equipe de composição queria um estilo mais tranquilo para passar esse clima aconchegante da cidade, então foram de bossa nova mesmo. E que elementos são esses se você não percebeu? Bom, primeiramente temos a pegada acústica das músicas de Apotos, com instrumentos como violão, flauta, um baixo acústico e muita percussão no tema da cidade, que traz um sentimento muito agradável de paz depois do começo tão conturbado desse jogo. A música tem carisma e todos os instrumentos dialogam muito bem no arranjo, tanto no tema de dia, quanto no tema da noite, que vocês vão perceber no decorrer desse vídeo que sempre vai ser uma versão mais serena da versão do dia. Na fase Windmill Isle, quando o jogo precisa ser mais ousado e enérgico, temos uma fusão da bossa nova com o drum bass, estilo característico dos jogos do Sonic. Os elementos acústicos aqui de Apotos ficam por conta do acordeão e do violino, responsáveis pela principal melodia do tema. E outro elemento em comum tanto nos temas de Apotos quanto da Windmill Isle é essa levada de violão de bossa nova que é muito marcante. Eu acho que eu gosto das músicas de Sonic porque elas me lembram muito a criatividade e liberdade artística que a Sound TMP teve para fazer a trilha sonora de Ragnarok Online. Então eu consigo imaginar, quando eu escuto uma música de Sonic, eu imagino o mapa de Ragnarok. Do estilo, se aplicando a todos os temas, com exceção da fase à noite. Na Windmill Isle noturna, essa levada acontece com o piano elétrico, desse jeito aqui. O ritmo da levada e a percussão de fundo, pessoalmente, me lembram bastante samba, mas a música no geral vai bem além disso, trazendo um novo arranjo com instrumentos como o órgão e o piano elétrico, o que gera outra característica bem marcante dos temas da noite do Sonic Unleashed. Todos eles são altamente influenciados pelo jazz, pelo menos a maioria. Aqui eles também reusam alguns elementos de Apotos como o violão e a flauta, mas num clima muito mais tenso, sombrio, com bastante mistério no meio. Resumidamente, o estilo de Apotos é esse mesmo. Não tem tanto a ver com a Grécia da vida real, chegando até a ser mais associável com o Brasil, por exemplo, mas traz essa vibe de samba e bossa nova bem legal dos 4 temas. É um estilo bem acústico e aconchegante da cidade, mas também desafiador no decorrer das fases, combinando perfeitamente com o início da aventura mundial do Sonic. E esse trocadilho com certeza não foi proposital. Masuri é uma região que representa o continente africano em Sonic Unleashed, no geral sendo fortemente inspirada pela planície do É Serengeti. muito engraçado quando você pergunta
Qual o maior, tipo, maior país do mundo? Ah, vou falar África. Qual que é o nome desse país aqui? O cara bota o dedo assim em algum país da África, né? A povo fala África. Uma região de savana do leste africano que se estende do Quênia até a Tanzânia. Essa vila simpática apresenta um estilo musical com grande ênfase na percussão, assim como a música tradicional africana no geral, tanto de forma rítmica, quanto com o uso dos metalofones na melodia, tipo marimbas, calimbas e balofons. A flauta também aparece bastante nas músicas daqui, o que me faz questionar se esse é o instrumento favorito da Fumiko Batani, porque tipo, ela fez muita música de Sonic usando flauta. Juntamente com a flauta, nós temos a forte presença de instrumentos de corda, e outra coisa que eu gosto bastante das músicas de Mazuri é o uso de elementos mais orgânicos, como vozes humanas, sons de animais e palmas. Isso também se aplica no tema noturno, que assim como na fase anterior, é mais sereno e tranquilo do que a versão de dia, com a percussão mais simples e uma ênfase maior das melodias. Eu não gosto tanto de repetir uma mesma palavra na mesma parte do vídeo, mas a percussão dessa música merece uma atenção especial. Ela tá muito bem encaixada. Eu só não entendi tão bem esse saxofone que toca no meio da música, que não tem tanto a ver com a música tradicional africana no geral, mas ele ficou bem legal. Na fase da noite, assim como em Apotos, temos elementos de jazz e uma música de puro suspense. Ainda seguindo os elementos percussivos que a gente viu até então, como agora o acréscimo de um conjunto de instrumentos de corda, que dá uma grandiosidade a mais para esse tema. Vale citar que esse tema usa... que isso é um jogo de Sonic Hack and Slash, mano? Tô muito perdido em Sonic, cara. 3 formas de articulação de instrumento de corda: o pizzicato, o staccato e o legato. E se você não sabe o que são esses 3, senta aí que eu vou te explicar bem rápido. O pizzicato basicamente acontece quando você toca as notas de um instrumento de corda com os dedos, o que não é exatamente a coisa mais comum de se ver num violino, que geralmente vai usar um arco para ser tocado, dando a seguinte sonoridade que a gente encontra no começo da música. O staccato basicamente acontece quando você toca as notas de um instrumento de forma curta e separada, com um pequeno espaço entre as notas, e no caso de instrumentos de corda, utilizando o arco como a gente vê nesse trecho da música. O legato é o mais simples de todos, que acontece quando você toca uma nota de forma contínua por um tempo mais longo. E como a gente tá falando de instrumentos de corda, só dá pra fazer isso utilizando um arco, como a gente vê nesse trecho da música. O staccato e o legato também são presentes em instrumentos de sopro nessa música, como dá pra ver em alguns trechos. Mas isso aí eu vou deixar pra vocês perceberem enquanto escutam. Lembre-se que o staccato é mais curto e com pausas, enquanto o legato é mais longo e contínuo. Ah, e o tal do pizzicato ele é exclusivo pra corda. Eu, pelo menos, não conheço nenhum tipo de instrumento de sopro ou de metal que usa um pizzicato. E essa música da noite é muito boa, mas a fase do dia tem um molho especial. Em vez de usar... que você usa os dedos, né, no instrumento de corda. Esse tá de sopro. Em vez de usar o sopro de cima, você usa o sopro de baixo. Um ponto muito forte da fase do dia é como ela mistura os elementos que a gente já viu de Mazuri, como as percussões, a flauta e as vozes, com um ritmo de adrenalina único das corridas do Sonic. A guitarra, o baixo e o violão também casam perfeitamente como eu não manjo nada nem de música, nem de Sonic, eu irei apenas absorver o conhecimento, tá? no arranjo, trazendo um dos temas com mais identidade de um jogo do Sonic. E é basicamente isso. A região de Mazuri tem músicas com muito foco na percussão e em flautas, mas não deixe de incorporar os outros elementos musicais do jogo nos seus temas, tanto os do Sonic quanto os do Erehog. A cidade mais europeia de Sonic Unleashed, Spagônia, tem como sua maior inspiração a cidade de Siena, na Itália, mas também pegando inspirações em outros países da Europa Ocidental, como a França e a Espanha.
E que ritmo melhor para representar o velho continente do que a valsa? A valsa é um ritmo de dança contado em compasso ternário, na maioria das vezes em 3/4, que guia todo o andamento da música. Se você não sabe o que é um compasso ternário, você pode se guiar pelo violão da música. Eu não sei nada de Juntamente música. do baixo e de uma bateria bem suave, são os elementos rítmicos da contagem do tema. Não, mas os O humanos acordeão desse jogo de Sonic são muito feios, puta merda. foi escolhido como principal instrumento por aqui, muito por ser utilizado na música francesa em ambientes formais como festas, cafés e bailes. E se você for parar pra pesquisar por aí, o que não vai faltar é valsa francesa com acordeão. Na versão da noite, as coisas mudam um pouco, e um segundo violão toma conta da melodia principal da música, enquanto o acordeão fica em segundo plano. E as baterias se tornam mais presentes, mas mantendo a vibe elegante de valsa do tema original, que agora inclui um solo maravilhoso de violão. O violão é um instrumento muito utilizado na música espanhola, principalmente nos flamencos e no violão clássico. E as influências desses dois estilos são muito perceptíveis na variação noturna do tema da Espagônia. Ótimo trabalho do Kenichi Tokoi, que fez ambos os temas da cidade, enquanto Tomoe Otani se concentrava na fase Rooftop Run. Pô, bom demais. Como esperado de um tema do Sonic na era Bush, Rooftop Run é um tema rápido, cheio de guitarras e com uma melodia envolvente. Mas como esse tema se mantém sendo tão europeu mesmo com tantas mudanças? Primeiramente, os violinos, instrumento clássico da música do velho continente, que toca a principal melodia da música. Segundamente, as baterias seguem um ritmo de polka, que também é muito tradicional na Europa. O ritmo faz essa contagem de 1, 2, 1, 2 na música inteira, só que obviamente mais acelerado por se tratar de um jogo do Sonic que ele sai correndo em alta velocidade. Por fim, outra característica muito forte da música europeia é a repetição de melodias específicas no decorrer da música. Os famosos motivos, como a gente já comentou aqui no canal. As melodias da Rooftop Run se repetem muito de forma consecutiva, o que ajuda a tornar ela mais memorável. Olha só esse trecho pra vocês pegarem o que eu tô falando. E essa repetição também acontece no tema da noite. Eles seguem uma pegada bem mais funk, que não é bem um ritmo europeu, mas graças às repetições de motivo e alguns elementos como o uso dos acordeões, essa estética é bem mantida. Eu só quero saber o que estava passando na cabeça do Sr. Tomoe Otani de fazer esse tema inteiro baseado na melodia do lick. Pera aí, você não sabe o que é um lick? Deixa que eu te explico. O lick basicamente é uma melodia muito utilizada e reciclada em composições antigas de jazz. Usar essa melodia em músicas por aí se tornou uma piada interna entre compositores. E no mundo dos games a gente tem casos e mais casos do uso dessa melodia. Dá até pra fazer um vídeo inteiro a respeito que dia muito passando muito na conhecimento pra minha cabeça. Deixa que eu te explico. O lick basicamente é uma melodia muito utilizada e reciclada em composições antigas de jazz. Usar essa melodia em músicas por aí se tornou uma piada interna entre compositores. E qual que é essa melodia? E no mundo dos games a gente tem casos e mais casos do uso dessa melodia. Dá até pra fazer um vídeo inteiro a respeito disso. Mas toca aí. Enfim, a gente tem valsa, rock... Eu não sei o que é lick. Da Espagônia. Muitas repetições de estilos tradicionais do continente europeu, somados ao memorável som característico do ouriço azul. Agora prepare um casaco bem quentinho, porque a gente vai entrar na fria... Ah, não vai dar tempo de ver todos os vídeos. Ou não? É lick de lambida? É de lambida, ok. É a lambida. O cara vai fazer uma música God Tier só com isso, né? Foda-se, esse é meme, é bom demais.
sino ali, ele só bateu, foda-se. Ele só fez isso. Pedrada apenas. Alright, so for those of you who are confused... Tem vídeos falando sobre a lambida. É isso, é esse... A original é esse aqui. Ok. Descobrimos o Delic. Aí a música é... Não, essa aqui é na Mas graças noite. Eles seguem uma pergunta pensando na que não sabe que é citado em composições antigas de jazz. No mundo dos games a gente tem casos e mais casos do uso dessa melodia. Dá até pra fazer um vídeo inteiro a respeito disso. Enfim, a gente tem valsa, rock e até mostrou de da noite. música da Espagônia. Muitas repetições de estilos tradicionais do Tipo, tá no fundo, ritmo dá pra europeu, escutar, mas... Europa. O ritmo faz essa Não tem. pegada. Eu quero saber Ele não mostra? Porra, mané, o nego é foda, mané. Cadê o tururururu? Cadê o tururururu? Ah, tá. Foi isso? Só que tá bem mais... Tá. Só que deu uma... estendida. Ah, ok, entendi. Segue o jogo. tava passando na cabeça do Sr. Tomoyotani de fazer esse tema inteiro baseado na melodia do Lick. Pera aí, você não sabe o que é um Lick? Tem Val, continente europeu, bem quentinho, porque a gente vai entrar numa fria e falar sobre a música geológica. A tranquila região geológica, apesar de ter um nome bem parecido com Alasca, é na verdade inspirada em países do norte europeu, como a Finlândia, por exemplo, com suas florestas brancas cheias de neve da região da Lapônia. O que a gente vê nos temas geológicos são basicamente uma mistura de música natalina com a música folclórica da Finlândia, que utiliza um instrumento chamado kantele, um tipo de cítara finlandesa que se tornou um símbolo musical do país. Esse é um instrumento que toca na introdução da música, por exemplo, ajudando a criar essa sensação suave que segue até o final. Novamente, trabalho impecável da Fumiko Matani, a rainha das músicas serenas de Sonic. No tema da região de dia também dá pra perceber um xilofone, sintetizadores, uma harpa, uma percussão bem natalina, um baixo acústico e principalmente um saxofone lindo que toca o tema principal. O tema da noite é um pouco mais lento, com mais sintetizadores e essa bateria de hip hop no fundo que chega a lembrar bastante lo-fi. Mas não é exatamente lo-fi porque falta aquela compressãozinha característica do estilo, embora a pegada seja bem parecida. Tem também alguns instrumentos de corda a mais, um piano elétrico e mais instrumentos de metal para ajudar a preencher o arranjo. E acho que provavelmente depois de Apollos esse é meu tema de hub normalmente favorito do antes jogo dos inteiro. reacts começarem. Na Nescau. fase com o Ed, a gente volta ao normal com o drum bass característico do Sonic dos anos 2000. Além de algumas guitarras e um baixo bem Quando eu potente, tô na pré-live o perguntando estilo aí, galera, geológico como vocês se estão? mantém Manda nos pergunta. sintetizadores que a gente viu lá atrás e na melodia suave da música. É um tema bem legal desse jogo e também um dos mais populares. Mas você já ouviu quão bom é o tema do Werehog daqui?
No estilo mais puxado para música eletrônica com essas baterias de garagem, muitos sintetizadores e instrumentos de corda, o tema da noite passa perfeitamente a hostilidade ideológica à noite, principalmente no Todo mundo refrão te olhando da assim, música. ó. Uma pena que o tempo todo essa música é cortada pra tocar o tema de batalha do jogo, que também é bom, mas acaba estragando um pouquinho o clima tão incrível dessa fase. E basicamente isso é a lógica. Uma região com grande foco na música finlandesa, mas que também abriga outros estilos como rock, garage e drum bass. Uma vibe bem natalina pros temas de hub, uma bem atmosférica pro tema da noite e outra mais ousada pro tema de dia. Agora vamos pro outro lado do mundo, porque a próxima música é de Shunan, que eu nem preciso explicar de onde é, né? Não. Voltamos. Voltamos. Eu não posso deixar tocar porque dá copyright, sabia? Essa música dá copyright. Baita comunismo chinês esse aí que dá copyright nos outros. Shunan, como o próprio nome sugere, é uma região baseada na China, mais especificamente na província chinesa de Yunnan. Entendeu? China, Yunnan, Shunan. E como tudo indica, a música de Shunan é repleta de elementos tradicionais chineses, como os que vamos falar a seguir. Esse aqui é o erhu, um violino de 2 cordas feito com pele de cobra. Eu chamo de violino, mas o registro disso aqui é de mais de 600 anos antes da criação do primeiro violino, datando lá do século X. E esse aqui é o Dizzy, um tipo de flauta de bambu com som muito agudo. E o tema de hub de Shunan começa justamente com esse carinha tocando a melodia principal. E se você já achava o erhu velho, é porque não viu os primeiros registros de flauta de bambu em território chinês. É muito antigo. Já esse aqui é o guzheng, um instrumento de corda que se aproxima um pouco do que a Esse aí tem no Kung Fusão. A mulher usa isso pra invocar espírito pra lutar contra os caras. gente conhece como cítara. Você com certeza já deve ter escutado ele em alguma música de Naruto, Demon Slayer, Genshin Impact ou alguma outra obra que represente a cultura asiática. Isso Caraca, que eu só nem vou me exemplo aprofundar amaldiçoado. tanto nos gongos, nos bangus ou nos tambores chineses, que juntamente com o Mentira, a piano trilha sonora e de com Naruto é alguns boa pra instrumentos de cacete. corda mais ocidentais, Sim. ajudam na composição da música. Só. Esse Sim. tema com certeza é um Só. dos mais regionais do jogo, muito pela quantidade absurda de instrumentos chineses que a gente encontra, que são um pouquinho mais reduzidos no tema da noite, que assim como em Aloska, utilizam um estilo mais próximo de um lo-fi. E eu não posso me esquecer de citar a escala pentatônica, uma escala de 5 notas muito usada na música asiática, que está presente em todas as músicas de Shunan. Claro, Golden existem Road. diferentes tipos de escala pentatônica, mas aqui a gente está falando da tradicional asiática, que marca presença na melodia dos temas de hub da cidade. E nas fases, como vocês já estão acostumados a esse ponto, drum and bass. Claro, com também alguns elementos chineses, como a escala pentatônica, o erhu como principal instrumento da música, e uma melodia extremamente marcante, que fica grudada na sua cabeça. O piano, que a esse ponto já se tornou marca registrada dos temas de Shunan, divide o protagonismo com o erhu. E a gente não podia ter pedido por uma dupla melhor nesse tema. Olha como eles casam bem. Isso é algo que o pessoal da gringa chama de call and response, meio que uma conversa entre dois instrumentos em que quando um deles faz uma coisa, o outro responde de forma que o complemente. E em Dragon Road isso é feito com maestria, com o erhu, um instrumento de mais de 1000 anos atrás, e o piano, que tem pouco mais de 300 anos de idade. Dois instrumentos de duas épocas diferentes que surgiram em culturas diferentes, mas que combinam tanto. Já na fase da noite... Música de Komodo isso aí, de Ragnarok, pô. Só falta uns negocinhos assim também. Com
certeza é uma das músicas mais groovadas de Sonic Unleashed, com foco especial no baixo e na batida do piano, mas sem deixar de lado os elementos chineses como o erhu. A escala pentatônica aqui fica mais de lado em relação... Peraí. Muito boa. Me lembrou, não sei porquê. Tem essa. Por algum motivo eu acho as músicas de Sonic que tem a vibe parecida. Mas tem mais, tá? As músicas em volta de Komodo. Que tem uma pegada mais parecida, mas agora eu não vou achar onde é que tá. São as outras músicas de Shunan, ainda que ela seja utilizada em alguns trechos. E falando novamente do não baixo, tem a mesma dá pessoa, pra ver não. porque a SEGA valoriza As músicas de Ragnarok foram feitas por coreanos, apenas. A Sound TMP. tanto compositores baixistas como o Tomoyo Tani e o Kenichi Tokoi. Eles também tocam piano e outros instrumentos, mas o cuidado que o baixo recebe nos temas desses dois caras, meu amigo, é incrível! E essa estética contempla tudo que a gente viu nessa parte de Shunan. Do grande uso de instrumentos chineses como o erhu, o dizi e o guzheng, até a escala pentatônica. Acho que não tem muito mais o que falar, Não, então... a música é High Roller porque lá é um cassino gigante, né? Vamos passar para a próxima região. Ainda na Ásia, mas com uma abordagem totalmente diferente. Shamar, uma das representações do Oriente Médio na série Sonic. A outra que tem é melhor a gente esquecer no fim das contas. Vamos falar de jogo bom aqui. O senhor Kenichi Tokoi decidiu unir a alegre música árabe ao jazz nos temas da cidade de Shamar, incluindo uma série de saxofones, instrumentos de metal, muitas palmas, muita percussão e um solo de violão típico da música árabe, um dos temas mais descolados do jogo. Uma coisa bem comum nos temas daqui também é o intervalo árabe. Intervalo basicamente é como a gente vai classificar a distância entre as notas. E tem uma sequência que é muito usada na escala árabe, que é basicamente o 6º grau bemol, o 7º grau e a 8ª da escala. Se parecer que eu tô falando grego, ou nesse caso, árabe, é só focar na sonoridade que você já se imagina num deserto. Parece mesmo. Toda a grandiosidade de Shamar é mostrada no tema da noite, que se aproxima ainda mais da música árabe, só que com uma pegada mais séria e uma ênfase muito maior nos instrumentos de metal, no saxofone e também numa batida muito dripada de fundo da música, feita com instrumentos típicos da região. Dripada? Adachi, olha o que você tá falando, cara. Calma, o que você tá fazendo aqui, bicho? Tô gravando vídeo. Aproveitando que a gente tá falando da noite de Shamar, precisamos falar sobre o tema da Arid Sands do Werehog, que tem um dos baixos mais legais que eu já vi na música do Sonic. Além de um grande foco em instrumentos de metal e de corda, apresentando mais uma mistura muito bem feita de jazz com música árabe. Falando rapidamente sobre o baixo dessa música, eu acho que essa é uma das únicas vezes na minha vida que eu vi um baixo acústico usando um amplificador, o que dá nesse som tão único que a gente vê em Arid Sands. Pra quem não sabe, amplificadores são mais normais em baixos elétricos mesmo, pra dar aquela potência no som. Os solos de sax dessa música também são uma maravilha, ainda mais combinados com o baixo e as harmonias dissonantes feitas pelo piano elétrico. O tema da fase do Werehog se aproxima bem mais das músicas de Shamar que a gente se acostumou até então. Mas quando você vai pra fase de dia, as coisas mudam um pouco. ...220 batidas por minuto. Esse é o andamento da Arid Sands de dia, uma das músicas mais insanas de Sonic, que apresenta elementos da cultura árabe, como a escala árabe, que a gente citou antes, e o uso do oud, que é esse violão árabe que toca no começo. Mas o tema também inova, e no meio dele a gente encontra várias viradas de scratch, que são um elemento bem característico de gêneros do hip hop. Eu não sei o que é que o Tomoyo Tani tava pensando quando colocou essas viradas na música, mas eu achei sensacional, principalmente nessa parte aqui. E depois de tanta música boa, dá pra ver o tanto que a galera se dedicou pra manter os elementos da cultura árabe da música. Só que adicionando um pouquinho de jazz, de drum bass e de... Pera. Vou ter que sempre comparar com a Ragnarok agora. Ragnarok. Deixa eu ver se é essa. Tem duas. Tem a pirâmide e tem a esfinge.
Não, quero a pirâmide. Deixa eu ver se essa ou da esfinge. Essa é mais pesada. É da esfinge. Acho que é da esfinge. É essa? Ah, acho que vai ser agora. Muito boa, mano. Muito boa. Você percebe que eu sinto que o fio delas, a alma dessas músicas e as de Sonic são muito parecidas, cara. Não parece? Bota isso na balada, todo mundo árabe pulando. Qual a música? Aí, enfim. Muito bom, cara. São irmãos separados, cara. Pra diversificar ainda mais. Eu vi o trocadilho, hein, com bombástico. E agora, falando em jazz, vamos pro lugar que originou o estilo. Para enfim falarmos sobre os Estados Unidos da... Ah, não, pera. Empire City. Porra, pior que também tem uma parecida com essa, mano. Olha essa bandeira. Olha esses prédios. Olha essa Esse... gaita. Como diriam Eu sei os o mapa da música, norte-americanos, inclusive. This is America. Empire City Do é a mapa dos representação de sapos de Nova Tara. York no mundo do ouriço azul. Isso, obviamente, acaba respingando na música, que vai beber de raízes do jazz, do funk, do hip hop e até um pouquinho do country se você considerar a gaita que toca nos temas da cidade. Digo, eu acho que essa é com certeza uma das 10 melhores músicas com gaita que eu já escutei na vida. É muito bom mesmo. Melhor que a gaita, só a guitarrinha no fundo da música, que nunca foi tão groovada mesmo em outros temas desse jogo. Pena que quem jogou no Wii ou no PS2 não testemunha essa maravilha, já que Empire City é exclusiva da versão HD de Sonic Unleashed. E eu sei, vocês já estão cansados de me ouvir falando isso, mas a versão matinal dessa música é vibrante e animada, enquanto noturna é mais calma e tranquila. Adicionando alguns elementos aqui e ali, como um vibrafone e um trompete, além de uma batida de hip hop para diferenciar da versão de dia, mas nada de muito diferente. No fim das contas, eu acho que gosto mais da versão do dia, mas essa aqui é tão boa quanto. Óbvio que o mapa americano tem gordo, músicas da Empire City, mas sim na fase que mais desafia as leis da física na franquia. Como é que é isso aqui mesmo? Skyscraper Scamper. Skyscraper Scamper. Que trava-língua, hein, dona Sega? As fases do Werehog nunca foram tão jazz quanto nessa música aqui. Até porque se trata do país que inventou jazz, então eles tinham que ir além nessa música, que é muito boa. Suspense total, e eu destaco principalmente a orquestra, os metalofones e as baterias que fazem um ótimo papel da música. Além da guitarra que aparece de fundo em algumas partes e acaba roubando a cena. E em contraste com a fase da noite, na fase do dia, a Fumiko Matani decidiu aplicar 3 estilos numa música só. O jazz, o drum bass e também o trance. Cara, se eu falar pra vocês que tem uma música igualzinha no Ragnarok, vocês não vão acreditar. É sério. É mágico. Você tem os trompetes e o baixo numa pegada de jazz, tipo igualzinho, uma bateria seguindo um ritmo próximo do drum bass, ainda que não tão rápida assim, então não sei se dá pra considerar como drum bass em si, e os sintetizadores do trance, que dão uma adrenalina a mais do tema. É uma das melhores músicas da era esse eu tenho que lembrar de onde é que é. Pera aí. E o baixo numa pegada de jazz, assim, então não... Essa parte aqui, ó. O jeito... Só que eu tenho que achar qual que é.
Mas tem. O jeito Tem sim, que com faz certeza. parte Eu só não sei qual que é. Uma Tem que bateria achar. seguindo um ritmo próximo do drum bass, ainda que não tão rápida assim, então não sei se dá pra considerar como drum bass em si, e os sintetizadores do trance, que dão uma adrenalina a mais no tema. É uma das melhores músicas da era moderna do Sonic, mas que infelizmente não tem tanto reconhecimento. E essa foi Empire Jumperos? City, uma mescla... Caralho, será? We have Lee, but you don't have. Não sei se é essa. Não sei se é essa, mas eu sei o que você quer dizer com essa. Vocês vão entender o que ele quis dizer com essa música. Mas não é necessariamente ela. Mas é muito... Eu entendi a vibe. Eu entendi o que você quis dizer. Deixa eu ver. Vai dar, fica mais calma. Vou começar a melhor parte dela. Agora. Que é essa aí. Que é quando todos os instrumentos se juntam. Mas não é essa não. Não é essa não. É parecida, mas não é essa. É outra eletrônica. Não vou jogar o rola, porque Ragnarok eu já joguei tudo que eu tinha que jogar. Agora eu só jogo Luna Obscura. Procure aí Ragnarok Luna Obscura, é o servidor que eu vou jogar, que um mestre aí de edição de servidor tá fazendo. Esse e o Brave Soul, que são os dois melhores editores de Ragnarok do Brasil, programadores de Ragnarok do mundo, inclusive. Estão fazendo. Uma enorme de gêneros muito bem feita para representar a diversidade musical norte-americana. Com foco especial no jazz e estilos derivados por conta da Fumiko Matani, que sempre compôs temas nessa pegada. Agora eu quero servidor de Ragnarok de Sonic, pô. Só usar as músicas, já tá tudo feito lá. Mas também com participação da música eletrônica, que é muito forte na terra do Tio Sam. Vamos lá, qual a próxima música do Ragnarok que vai me lembrar agora? Virou vídeo de qual a música do Ragnarok. Diretamente do Sudeste Asiático, é a última área do Sonic Unleashed, se você não contar com Eggmanlândia. Inspirada principalmente na Indonésia e no estilo musical local conhecido como gamelão, originado na ilha de Java. No gamelão a gente encontra vários metalofones, xilofones, instrumentos de percussão e às vezes até flautas que compõem meio que uma orquestra. Os instrumentos são afinados de uma maneira bem diferente e dão essa sonoridade única que a gente não encontra em lugar nenhum do mundo além dessas ilhas. Tanto o tema de dia quanto da noite utilizam as escalas Pelog e Slendro, duas escalas específicas da música indonésia, que fogem muito do nosso padrão ocidental de 12 notas. Fica até meio difícil comparar as notas daqui com as de lá. Tem até alguns vídeos aqui no YouTube que tentam exemplificar essas escalas, ou pelo menos parte delas, utilizando o nosso sistema de 12 notas. Mas não dá pra dizer com precisão que é aquilo mesmo. Pelo que eu tentei transcrever dos vídeos que eu vi, a sonoridade das escalas é mais ou menos assim. Além dos metalofones do gamelão e das percussões, outro elemento bem visto aqui é o Anklung, um instrumento de bambu que emite som tremendo. Isso aí tem um mapa de Pokémon que tem uma música parecida com isso, não tem? No tema da fase Jungle Joyride à noite, a gente pode ouvir uma mistura do gamelão com instrumentos ocidentais como violoncelo, piano e uma bateria bem tensa, numa das melhores fases do jogo, Ou é Breath of passando Fire? perfeitamente esse sentimento de fim de jornada que você sente a partir daqui com essa mistura tão bem feita entre duas culturas musicais tão distintas. Infelizmente, essa fase tem o mesmo problema de ter o tema de batalha tocando o tempo todo quando você encontra os inimigos, o que quebra totalmente a imersão. Novamente, eu adoro o tema de batalha, ele é uma ótima música, mas atrapalha um pouco a experiência do jogo por tocar tanto assim. Pelo menos tem mod pra arrumar isso hoje em dia. Na versão da fase de dia,
muita adrenalina, muitos sintetizadores e mais um trance absurdo feito pela equipe desse jogo, dessa vez pelo Tomoe Otani. É verdade que foge um pouquinho do estilo de Adabashi, mas combina perfeitamente com a fase. Na verdade, dá até pra comparar o trance dessa música com uma variante do trance asiática conhecida como Goa Trance, que surgiu em Goa, na Índia. A diferença é que, ao invés de elementos indianos, esse tema incorpora instrumentos indonésios. Então até daria pra gente chamar ele de Java Trance, mas eu nunca vi ninguém usando esse termo. E se você é inscrito velho aqui do canal, sabe bem que esse tema usa o mesmo sample de flauta do tema Back in Time do Sonic R, vindo diretamente da biblioteca de samples 0G Ethnic. Eu realmente fico surpreso com o trabalho que o Kenichi e o Tomoe tiveram pra fazer os temas de uma cultura tão distinta. Pera, eu lembrei de um negócio totalmente aleatório, que é Ragnarok Battle Offline Sphinx. Que tem o Ragnarok Battle Offline. Esse jogo também tem uma ótima trilha sonora. E como é que é o jogo? É assim. Ele é um beat'em up diferenciado que você pode jogar até com 3 amigos. E você faz combinações, combos, distribui atributo, pega habilidades novas. Esse jogo aqui é viciante demais! Sou viciado nele. Tem várias classes diferentes, enfim. E é feito por fã. Foi vendido, né? Porque é um doujin. Mas tem músicas nesse jogo aqui que eu posso estar misturando com as músicas que eu tô lembrando daqui. Distinta assim, incorporando vários... É bom, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Elementos da música indonésia que a gente não vê muito em jogo. Tudo isso mantendo a essência da música de Sonic Unleashed, com as orquestras do Werehog, a música eletrônica do Sonic, e é isso que torna a música de Sonic Unleashed tão rica. Eu nem comentei da trilha sonora inteira, mas já deu pra falar... Eu tenho esse jogo no meu PC, mas acho que é difícil baixar ele hoje em dia. Se pá, eu disponibilizo em algum site da vida aí pra galera baixar. Tantos... Entra lá no nosso Discord, exclamação Discord, que eu solto lá na aba de jogos um dia. Só de abordar a cultura musical de cada região que o Eu Sonic solto hoje, passa. é pequenininho Em que o jogo. mundo você imaginaria um jogo do Sonic com influência de música finlandesa, indonésia, africana ou até brasileira, se você contar o que fizeram na cidade de Apotos? Toda essa diversidade fala muito sobre o jogo, em que o Incrível, Sonic tá? corre o planeta inteiro para reconstruir a Terra que foi dividida, unindo não só os pedaços do planeta, mas vários costumes e povos diferentes que fazem parte de um mesmo mundo. E é isso que pra mim torna esse jogo tão rico musicalmente, mesmo comparado a outras trilhas incríveis da série como os Adventures, 2006 ou Frontiers. Sonic Unleashed não é só uma aventura do Ouriço Azul para resgatar a humanidade de um mal maior, mas é um jogo que celebra a beleza da cultura de lugares tão diferentes, mas que só fazem sentido quando estão juntos. Bom demais a trilha sonora de Sonic, viu? Caceta! E esse foi o vídeo. E o cara manja, viu? O cara manja. Vou mandar o vídeo pra vocês aqui, que o vídeo saiu tem 6 dias e o canal é pequenininho. Dá uma moral pro cara, o cara manja das músicas. O vídeo foi bem bacana de assistir, bem legal. Dê uma moral aí pra ele. E pra quem quer saber como é que é o jogo... Deixa eu ver. Aqui tá jogando em dupla, tá? Dá pra jogar até 3. Aí tem uma arqueira e uma noviça. Esse aqui é o chefão. Tá usando buff. E as músicas são pedrada, tá? E é de graça o jogo, dá pra jogar. Só tem que achar. Aí tem vários combos diferentes pra fazer, você vai liberando conforme você joga. Ah, cadê? Dá pra fazer muito combo, tá? Muito combo. Cada classe joga de um jeito totalmente diferente. É até combo move, mano. Azul, posso botar isso na live, não senão tem copyright. Mas muito bom, tá? Será que tem mod? Porra, 14 anos atrás, mano, o jogo é velho, velho. Ele teve 3 expansões, mas eu acho que nunca teve continuação, porque ele foi... Sabe quem fez esse jogo? A French Bread.
Sabe o que a French Bread faz hoje em dia? Under Night in Birth. Tem uma música de Under Night in Birth que toca um remix da música de Ragnarok Battle Offline. A French Bread que faz Melt Blood. Aqui, ó. Os personagenzinhos. Do Ragnarok Battle Offline. Então se você gosta de Fate, você gosta de Under Night, você gosta de Melt Blood, jogue Ragnarok Battle Offline. Porque é da mesma empresa. Inclusive eu sigo o artista no Twitter que faz esses bonequinhos aqui. Volta e meia ele solta uns bonequinhos muito legal. Mano, alguma coisa de Sonic tá conectado com Ragnarok, cara. Alguma coisa. A gente tem que descobrir o que é. Finalmente falando aqui no canal do meu jogo do Sonic favorito. E principalmente de um dos fatores que o tornam tão especial pra mim, que é toda essa diversidade musical. Vale citar que eu meio que comecei a escrever esse roteiro aqui em live, com alguns enganos que eu só fui perceber na hora de pesquisar mais a fundo. Mas escutar a música de Unleashed com a rapaziada do chat foi uma experiência bem legal. Em breve tem mais lives assim, analisando uma trilha sonora para transformar em vídeo, então fiquem ligados. E pra você, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se caiu de paraquedas no canal e gostou do que viu, considere se inscrever para assistir a outros vídeos como esse. Caso você também tenha alguma ideia de tema que posso falar aqui, pode deixar nos comentários. Comentar e deixar o like no geral ajuda bastante na divulgação do canal, então o apoio de vocês é muito importante. Aqui no final do vídeo eu vou deixar uma playlist com os vídeos principais do canal, caso você não tenha visto algum dos vídeos mais antigos. E como esse vídeo foi de Sonic, eu vou recomendar principalmente o vídeo do Sonic CD, que é um dos meus vídeos favoritos aqui do canal. Eu também vou deixar aqui o canal do meu irmão, que colaborou muito com a produção desse vídeo. Sabe essa montagem que teve entre os países do jogo? Então, foi ele que fez. O cara é um gênio. E eu vou ficando por aqui. Obrigado de verdade por terem visto o vídeo até o final. Minha voz não tava das melhores hoje, mas é porque eu tô me recuperando de uma crise alérgica, então eu não tô no meu 100%. Eu sei como é que é, direto com o nariz entupido também. Ainda. Enfim, valeu por terem visto até o final. Se cuidem e escutem a trilha sonora de Sonic Unleashed. Vou escutar toda a trilha sonora de Sonic, Muito bom. Vou meter trilha sonora de Sonic no servidor de Ragnarok, é isso que eu vou fazer.